Boa noite a todos. Mais um Evangelho, um culto do Evangelho. Todo mundo chegando aí, Dora, Luciele, Dea, Márcia, Solange, Naira, J. Trindade, Fábio, Messia, Otávio, Elisângela, todos sejam bem-vindos. Que tenhamos uma boa noite. Arquibaldo chegando aí também, Daniele, Ivana, sejam todos bem-vindos para mais um culto do Evangelho. Hoje é o dia da gente fazer o Evangelho escolhendo o tema. Aí a gente, Florival chegando também aí, Luzia, Mônica, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Hoje é o dia da gente fazer o sorteio aí da página 25 a 238. Luziane também entrando aí, boa noite. A Naira já deu a número 37 aqui, então o nosso evangelho de hoje, Eliane entrando também aí, né? O Cris Pimenta também entrando, sejam bem-vindos todos. Eliane, a Naira escolheu o número 37, viu? Elisângela deu o número aí agora, mas a gente vai escolher o número 37, Elisângela, que foi escolhido lá pela Naira. Número 37. Vamos nos posicionar aqui no Evangelho de hoje. Não é? Edilene também, já chamou, só dando boa noite, Edilene. Não é? Fran, eu não sei quem é Fran Souza, né? E mais, eu não sei quem é, né? Deia Moraes entrando aí, sejam todos bem-vindos. Lili, página 37. Hoje nós vamos estudar a página 37, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Luciano também chegando aí, né? Aristela chegando. Vamos colocar aqui qual é o capítulo de hoje. É o capítulo 3. Capítulo 3 hoje. Né? Item 2. Capítulo 3, item 2. Item 2, né? Agora sim, fixamos aí, Antis entrando também aí, Sônia, Fátima Navarro, Manuel, todos sejam bem-vindos, Ismar, que bom. Fátima chegando aí, hoje a noite vai ser rica, todo mundo chegando aí, para a gente fazer juntos mais um Evangelho, mais um culto do Evangelho, que já foi escolhido o tema de hoje, conforme está fixado aí. A página 37, se for este livro aqui, e se for qualquer um outro livro, é no capítulo 3, item 2. Capítulo 3, item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes estados da alma na erraticidade. O nome do capítulo é Há muitas moradas na casa do meu pai. Mas a gente começa pelo item 2, são diferentes estados da alma na erraticidade. Pois bem, agora vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Escolhido já o tema. Alane também entrando aí, Lourdinha. Sejam todos bem-vindos. Não é? O Ésia entrando também aí, o Ésia Kelly. Ok, muito bem. Todos bem-vindos, vamos fazer a nossa prece. Lembrando a todos, né? Iane Brito também entrando aí. Vamos fazer a nossa prece inicial. Valéria chegando. E a gente pede a todos que diminua a luminosidade do ambiente, se for possível. Coloquem a água, né,
no lugar onde você estiver, para beber ao final, na prece final, e vamos fazer junto agora a nossa prece inicial. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez voltamos a esse encontro sob a sua proteção, sob as suas bênçãos, a fim de aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Ajuda-nos, Mestre amigo, a elevar os nossos pensamentos, a nossa vibração, para podermos aprender o máximo possível, fazendo com que o tema de hoje fixe em nossos corações, dando-nos mais esperança, coragem, e que nós possamos aprender cada vez mais sobre a grandeza de nosso Pai Criador, sobre a misericórdia dele, sobre a vida que é tão mais ampla do que a nossa pobre visão. Pedir ao Senhor, querido Mestre, por todos os nossos irmãos sofredores, aqueles que estão presos, seja nas prisões mentais ou nas prisões físicas, aqueles que estão escravizados ao vício, os que estão enfermos de toda ordem, aqueles que partiram para o mundo espiritual recentemente ou estão partindo agora, aqueles que estão com sentimento negativo, de exterminação da própria vida, para que todos eles sintam a sua bênção, a vibração de Deus em todos nós, ajudando-nos a superar todos os desafios. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais essa noite, e dá-nos a sua bênção agora e sempre. Vamos então à leitura de hoje. Entraram ainda mais aí, Helenice, Luciana, Tânia, Sandra, né? Todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, nós vamos trabalhar hoje no capítulo 3, item 2 do Evangelho. E é na página 37, se for este livro aqui. O que é que diz então o capítulo 3? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, em uma das suas passagens, ele coloca o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Isso está em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Gleide chegando aí também, né? Ok, vamos continuar. Então, no item 2, nós temos o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. Uma coisa que é importante a gente entender logo de cara é que o capítulo trata das muitas moradas da casa de meu Pai, às quais Jesus se referiu nessa passagem de João. Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, por muito tempo nós tivemos uma compreensão, por muitos séculos, talvez milênios, tivemos uma compreensão de que Jesus falava de uma coisa assim simbólica, de que Jesus falava com aquela linguagem metafórica, né? E que essas casas do meu Pai não eram casas realmente existentes, né? Conforme a ciência ela foi amadurecendo e a própria religiosidade também foi amadurecendo, e com a chegada da doutrina espírita, que é muito jovem no cenário religioso do mundo, a doutrina espírita tem um pouco mais de um século e meio, então ela é uma doutrina jovem, né? Ela traz consigo já, né, o DNA das informações mais concretas, mais objetivas,
sobre as palavras do Cristo. Nessa passagem, a doutrina nos faz entender que Jesus não se referia a moradas simbólicas, que essa frase não foi uma frase daquelas de efeito que ele falava, né, com muita abstração. Não. Jesus falou objetivamente que há muitas moradas na casa do Pai. E agora, a astrofísica, né, os cosmólogos, todos eles já dizem, né, já não afirmam peremptoriamente, mas pelo menos estatisticamente, matematicamente falando, é impossível que não existam planetas habitados, mundos habitados. Somente na nossa Via Láctea pode ter milhões ou bilhões de planetas habitados. Então, a casa do Pai é essa enorme casa, todo o universo, todo o cosmos, com seus trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de mundos. Será que Deus ia criar trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de casas, de lugares, para apenas em um dos menores dele, colocar seus filhos e deixar a gente aqui nesse mundículo, sujeito à matéria, sujeito a esse mundo se acabar amanhã e a gente não ter para onde ir? Não. Jesus falava mesmo da enorme, da infinita gama de mundos criados por nosso Pai Criador. Então, continuando aqui o texto de hoje, diferentes estados da alma na erraticidade, explicando de novo, nós já comentamos isso numa outra vez, é o seguinte, as diferentes moradas da casa do Pai, elas são mundos físicos, como a Terra, o Sol, Júpiter, Marte, Lua e os outros planetas, trilhões de planetas que existem na nossa galáxia e em outras galáxias e intermináveis mundos que cada vez mais a astronomia vai conseguindo detectar. Mas também, além desses mundos físicos, existem também os mundos da dimensão espiritual, né? As circunstâncias, as realidades do mundo espiritual. O que esse capítulo, o que esse item aqui fala agora é dessas moradas espirituais. Eu tenho as moradas físicas, o capítulo também vai tratar dos mundos físicos, mas nesse primeiro item, que é o item 2, ele vai falar dos mundos espirituais. Eles não são mundos que têm uma matéria densa como a nossa. São feitos de matéria também, mas de uma matéria quintessenciada, uma matéria cuja sensibilidade só é percebida pelo perispírito, pelo nosso perispírito. Quando a gente desencarna, a gente vai perceber que existe um mundo, uma realidade material que só é percebida pelo nosso corpo espiritual, chamado perispírito. Então, por isso que o título desse item 2, é Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. E erraticidade, que palavra é essa? Erraticidade é uma palavra que às vezes nos remete ao erro. Erraticidade vem de erro, mas não é bem assim. Espíritos errantes são espíritos que desencarnaram, que deixaram o corpo físico. Nem todos os espíritos que deixaram o corpo físico são errantes. Só são errantes aqueles que desencarnaram e vão precisar reencarnar de novo. Os espíritos puros, altamente elevados, que já não precisam mais reencarnar nos mundos materiais, eles não são forçados, não são obrigação de voltar aos mundos materiais, disse que, por uma questão de conceito, que esses espíritos não são errantes. Errantes somos todos nós. A humanidade inteira de mundo de provas e expiações, porque necessita reencarnar muitas vezes. Quando a gente desencarna, disse que nós ficamos errantes. E aí o título do item diz assim: diferentes estados da alma na erraticidade, isto é, na condição de espírito desencarnado. Pois bem, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas
como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. No primeiro parágrafo, fala dos mundos objetivos. Quando diz aqui, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados, olha aí, o espírito encarnado, ele pode habitar infinitos mundos no espaço. Mas, independentemente da diversidade desses mundos, continua o item, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, isto é, do espírito quando desencarna. Então, tem diferentes estados da alma quando a gente desencarna. Cada um de nós, quando desencarna, nós vamos, nós vamos estar, de certa forma, vamos sentir um estado de felicidade ou de infelicidade, para as almas que desencarnam, que o texto fala aqui, das almas que estão do espírito na erraticidade. Segundo ele seja o espírito mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Vou repetir. Interessante a gente ver isso. Ó. Quando eu vou para a erraticidade, isto é, quando eu desencarno, segundo o espírito seja mais ou menos depurado e desligado das sensações que experimenta, aliás, e desligado dos laços materiais, olha o que ele fala aqui, quanto mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. Repare, o que seria uma pessoa, um espírito depurado? Já é um espírito santo? Não. É um espírito que está na Terra, mas já fez um grande esforço para se melhorar. Já fez um grande esforço para adquirir virtudes, para combater defeitos. Não se santificou, mas já adotou uma postura compromissada, séria, de combater seus erros. E já não os comete mais, é vigilante. Então, é um espírito depurado e desligado dos laços materiais. Então, são as duas coisas. Eu preciso me esforçar moralmente e preciso me desligar dos laços materiais. Como seria esse desligar dos laços materiais? Olha, isso quando eu estou encarnado. Quando eu estou encarnado, eu preciso estar me depurando e eu preciso também ir me desligando dos laços materiais, quando eu estou encarnado. Porque aí quando eu vou para a erraticidade, é disso que depende, continua o texto, vai depender o meio em que eu vou me encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que eu vou experimentar, as percepções que eu vou possuir, isso tudo vai variar ao infinito, dependendo do meu grau de desligamento da matéria, do meu grau de depuração. Mas o que é, então? Eu falei da depuração, que é uma questão mais moral, e também existe o que a gente chama de desligamento dos laços materiais. Quanto mais desligado dos laços materiais, melhor para o espírito, quando ele vai para a erraticidade. É o seguinte, a matéria, ela é um meio, é o meio da nossa evolução. A matéria é o instrumento que nós usamos para nós evoluirmos. Mas na nossa ignorância, a gente às vezes se apega à matéria. E uma das matérias que a gente se apega é o próprio corpo. Nós estamos vivendo uma época agora de forte adoração do corpo. Estamos vivendo uma espécie de adoração à imagem. Nós estamos tratando do corpo como se ele fosse o bem último. Não passa pela nossa cabeça que ele é um instrumento passageiro. Eu tenho que cuidar dele? Tenho. E como tenho que cuidar? Mas eu tenho que cuidar dele do aspecto da saúde, para que esse instrumento me sirva adequadamente aos desafios que eu tenho que vencer. Mas não para eu cuidar do meu corpo, para ele apenas satisfazer a minha vaidade, para ele satisfazer o meu orgulho, a minha cupidez, o meu egoísmo.
Quando eu uso meu corpo apenas como um aspecto material, de beleza exterior, eu estou pegando uma ferramenta que tem uma importância enorme e estou colocando ele num plano muito, poderíamos dizer assim, muito fútil, muito superficial. É como se a gente estivesse pegando, né, um bisturi, aqui é um exemplo grosseiro que me veio na mente agora. Imagine que tem um bisturi que ele é muito caro e é um instrumento muito perfeito. Aí eu vou usar esse bisturi para cortar grama, cortar pedra. É mais ou menos isso. Nós não podemos pegar o nosso corpo, que é um instrumento tão importante, tão especial, e ficar usando ele para cortar grama. O que é cortar grama? É valorizar o corpo sem saber qual é o sentido dele. O corpo é uma ferramenta de trabalho, que eu tenho que cuidar dele para que o meu trabalho seja o melhor possível. Então, esse desligamento dos laços materiais, eu não me apegar nem ao corpo, porque ele é passageiro, eu nem me apegar às coisas materiais. Por exemplo, é muito comum nas reuniões mediúnicas a gente receber espíritos que continuam em casa, na casa que era dele quando ele era encarnado, dizendo que não sai da casa porque é a casa dele. E fica escravizado a essa condição de ser possuidor de um bem material, que ele já não tem mais nem como ter a posse, porque ele já não pega, o bem já não é mais dele. Mas psiquicamente ele desencarna com essa ideia de posse. O meu carro, a minha casa, a minha fazenda, meu dinheiro. Quando o espírito se apega a tudo isso, ele vai ter uma dificuldade enorme de entrar na dimensão espiritual. Ele vai ficar forçando, né, uma aproximação com o corpo físico que já está morto, já não serve mais para nada, porque é o corpo físico que lhe daria a condição, né, de reviver a posse das coisas. Veja que drama, é terrível isso. Quando o espírito faz isso, ele sente o corpo putrefar. Um espírito ligado à matéria, ele sente a putrefação do corpo físico, porque ele é atraído para o corpo físico, porque é através do corpo físico que ele poderia estar na posse daquilo que ele se ligou. Por isso que nós temos que nos desprender das coisas. Nos desprender não significa sermos irresponsáveis, não é sermos perdulários. Não, nem avarento, nem perdulário. Equilíbrio. Os bens, eles são passageiros. O corpo é passageiro. No dia que eu tiver que deixá-los, deixá-los-ei. Porque se eu não fizer isso, eu vou sofrer muito na erraticidade. Continuando aqui o nosso texto, ele diz o seguinte: essas coisas variam, olha, o aspecto das coisas, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas varia em função desse grau de ligação que eu tenho com a matéria. Então, se eu for muito ligado à matéria, eu vou ter uma sensação no mundo espiritual de fascinação. Eu vou enxergar a lama, e na lama, quando eu pegar na lama, eu vou pensar que a lama é dinheiro. Um dos livros de André Luiz, ele conta uma situação de um senhor desencarnado que guardou muito dinheiro no colchão, no cofre, lá no caixão, né? na caixa que ele guardava as moedas. E quando ele desencarnou, ele não conseguia se desligar disso. E quem olhava ele percebia que ele ficava pegando lama e dizendo é meu, é meu, é meu. Por quê? Ele via a lama como se dinheiro fosse. Porque ele estava tão ligado à matéria, aos bens materiais, que ele vivia na lama, mas achava que a lama era o ouro. Todos enxergavam o ridículo, menos ele. Por isso que aqui diz que o meio em que se encontra, as percepções que possui e as sensações que experimenta variam ao infinito. Sensações, que sensações? Um espírito apegado à matéria vai sentir fome, muita fome. Vai sentir frio, vai sentir sede, porque ele, no psiquismo dele, é como se ele estivesse com o corpo. Embora não seja mais necessário nada disso, mas o apego é tão grande que o estado espiritual dele é um estado que ele gostaria que tivesse encarnado, mas não está. Então ele vai viver um drama, o conflito de não ter mais um corpo que lhe satisfaça as sensações físicas. E vai viver por muito tempo esse drama.
Então, continuando aqui o nosso texto, diz o seguinte: enquanto que uns não podem se distanciar da terra em que viveram, olha que interessante, enquanto uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Quero chamar a atenção aqui para um ponto. Primeiro, é que aqui não diz que quem vai estar na condição de feliz é o espírita. Isso é um aspecto muito importante. É muito comum as religiões clássicas, aquelas que nós já frequentamos, como espírito, né? Eu já fui católico, evangélico, de todas as religiões que já teve. E nessas religiões clássicas, antigas, né, elas nos ensinam que o católico, ele acha que ele está salvo. O catolicismo garante a salvação ao católico. O evangélico, a igreja evangélica, garante a salvação ao evangélico. Isso é uma bobagem. O espiritismo não garante a salvação a ninguém, porque não é a religião que nos salva. Por isso que o texto aqui não diz que quem vai estar num estado feliz é o espírita. Não. A felicidade não depende da religião que eu tenho. A felicidade, o estado de equilíbrio na erraticidade, depende do quanto eu aprendi de verdade a mensagem do Cristo. E o aprendizado da mensagem do Cristo não é decorar o que ele disse, não é louvar em praça pública, não é cantar hinos de hosanas, maravilhas ao Criador, nada disso. Entender o Cristo é melhorar-se moralmente. Entender o Cristo é saber sofrer sem revolta, é compreender que o seu sofrimento é parte da sua necessidade. É ser caridoso com aqueles que cometem o mal. É ser paciente em casa. É ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa. É viver com esperança. É não viver pelos cantos reclamando da vida. A religiosidade verdadeira, ela transforma o homem moralmente. Essa transformação faz com que ele se desligue da matéria. Mas essa religião pode ser o católico que conseguir fazer isso, ele vai estar na frente do espírita que não conseguiu. Eu posso ter um espírita que é espírita de fachada. Pode ser aquele espírita que frequenta o centro para tomar o passe, mas não muda uma vírgula do seu comportamento. E eu posso ter um materialista que pode estar mais bem posicionado na erraticidade do que um espírita. Olha que coisa interessante. Um materialista que tinha sensibilidade, né? que perdoava, que silenciava, que tinha cuidado com as pessoas, que era um bom pai, esse vai estar mais posicionado na erraticidade, mas melhor posicionado do que um espírita que vai ao centro tomar passe, ouve as palestras, mas não muda nada em si. Qual é a vantagem de sermos espíritas? É porque, como espírita, nós temos essas verdades claras. Esses conceitos ficam claros. Não há engano, não há engodo, não há ilusão de achar que porque eu rezo, ou eu canto, ou porque eu faço uma promessa, ou porque qualquer coisa exterior. Nada disso. O espírito aprende que a sua transformação é o que garante o seu processo evolutivo. E quando ele se transforma, ele não precisa dizer a ninguém que é espírita. Até porque quando ele chega na erraticidade, ninguém pergunta qual é a religião de ninguém. Vai estar escrito aqui na testa, se nós fizemos o bem. Quantas lágrimas eu enxuguei,
quantas lições eu aprendi, quanto perdão eu fui capaz de dar, quanto ódio eu combati em mim. Isso vai estar escrito na minha testa. E não o nome da minha religião. Se eu sou católico, espírita, protestante, não interessa, nada disso. Aliás, interessa muito. No seguinte sentido: você foi espírita e continuou errando. Não é possível. Você aprendeu tudo que a doutrina espírita e o evangelho lhe ensinou e não subiu um degrau. É possível que o remorso seja ainda maior. É por isso que a culpa seja muito maior para aquele que conhece a clareza da doutrina espírita, do evangelho e não se modifica. Continuemos aqui para terminar a leitura do texto, que é curtinho. Ele diz o seguinte. Um outro ponto que tem aqui importante é o seguinte, olha. Quando ele fala do espírito infeliz, olha. Espíritos culpados erram nas trevas. Nas trevas? Que trevas? As trevas não é um lugar circunscrito. Muito importante entender isso. Até porque na última frase ele diz: esses lugares não são circunscritos nem localizados. Muita gente pensa que o umbral é um lugar. Não, o umbral não é um lugar. Não existe uma geografia definida, circunscrita. Não, um território, nada disso. Lá nessa dimensão, embora seja uma dimensão material, mas o mundo que me rodeia no mundo espiritual é o mundo que a minha mente cria, ainda que eu não perceba. E aí é que mora o detalhe. Os espíritos culpados, os espíritos que continuam no erro, apegados à matéria, os espíritos que não perdoam, eles vão criar em torno de si uma situação trevosa. Ao lado deles só há luz, ao lado deles só há paz, mas ele só enxerga trevas, porque ele criou as trevas para si. Então o inferno não é um lugar que Deus criou para botar os impenitentes, não. O inferno é criado pelo Espírito, pela sua forma de viver. E quando ele desencarna, carrega consigo esse inferno, essa treva que ele criou. Esses diferentes estados da alma na erraticidade são criados por nós. Agora, se eu faço um esforço muito grande, já agora que eu conheço o Evangelho, que eu conheço a doutrina, de combater as minhas imperfeições, de me desligar da matéria. Como é que a gente se desliga da matéria? Por exemplo, eu fui ali num lugar e uma pessoa me enganou e levou R$500. E foi embora, eu não sei mais quem é essa pessoa. Eu caí no conto. Aí como é que eu faço? Eu chego em casa, de mau humor, vou brigar com a minha esposa, com os meus filhos, vou reclamar a Deus, vou xingar aquele desgraçado, vou passar 2 noites sem dormir, porque 500 conto não pode perder assim, eu não posso fazer isso, se eu pegar aquele filho do não sei o quê, ou eu posso não dizer nada, mas fico me comendo por dentro. É isso. A gente não admite as nossas perdas. Às vezes nós somos mesquinhos. Isso está ligado a esse mundículo, a esse mundo material. Nós precisamos mudar esse comportamento. As perdas servem de lições. Se eu perder alguma coisa, alguém me enganou, o problema é dele. Ele está ladrão, eu não, eu estou tendo uma excelente oportunidade de testemunhar o quanto eu já me eduquei, no sentido moral e espiritual. A minha capacidade de orar por ele e dizer, meu Deus, abençoa esta criatura que não sabe o que faz. Ela está enganando as pessoas. Orar por ele e não levar para casa aquilo remoendo por dentro. Quando eu desencarno assim, eu fico remoendo no mundo espiritual, pelo meu carro, pela minha casa, né? E pior ainda, eu fico obsidiando os outros que porventura botem a mão naquilo que era meu. Então, os diferentes estados da erraticidade são definidos pela nossa conduta. E o fato de ser ou não espírita não muda muito. Pode mudar para pior, se eu fui espírita e não mudei para melhor. Então,
para que a nossa chegada no mundo espiritual seja uma chegada menos surpreendente do ponto de vista negativo, a gente não se surpreenda. Quando chegarmos no mundo espiritual, não exija nada, não queira nada, simplesmente agradeça. Obrigado, meu Deus, o Senhor me deu tantas coisas, me perdoe se eu não soube aproveitá-las. Agora me ajude nessa nova caminhada, me ajude a me desprender daquilo que eu ainda me sinto apegado. Humildade e gratidão a Deus por tudo. É isso. Vamos agora para a gente ver as colocações que já foram feitas. Vamos ver, aqui tem muitas. Pode trazer aí, por favor. Pegando a primeira. A primeira aqui, a Sandra está dizendo o seguinte: se desapegar da matéria é desapegar de si, e esse si, o que é? Olha, desapegar da matéria não é desapegar de si. Eu falei de desapego ao corpo. Por exemplo, a gente pode estar desencarnando agora no Covid. Se eu for infectado pelo Covid, qualquer um de nós, e eu estiver indo para uma UTI, eu já tenho que ter a consciência de que o meu corpo físico pode passar. Porque as chances são grandes. Nesse momento, se eu tiver essa consciência, eu já tenho que me preparar para me desapegar, inclusive do meu corpo. Mas também tem um outro aspecto, Sandra, que o desapego de si é o contrário do orgulho, do egoísmo, é o altruísmo. É quando eu começo a ter uma atitude de altruísmo, onde eu coloco o outro em primeiro lugar, ou eu vou aumentando a importância do outro na minha vida. É desapego de si também isso, que é muito importante no processo evolutivo do espírito. Deixa eu ver aqui mais outra colocação que foi feita aqui agora. Daniel está colocando o seguinte: como manter o equilíbrio entre a matéria e o espírito? Muito fácil. Muito fácil saber. Fazer é que seja difícil. Tudo que nós fazemos no mundo envolve a matéria. Mas nós temos que fazer isto espiritualizando a matéria. Então, o dinheiro que eu ganho, eu tenho que espiritualizar esse dinheiro. Como é que eu espiritualizo o dinheiro que eu ganho? O salário no final do mês. Agradecendo a Deus por ele. Ah, e se esse salário veio menos do que eu esperava? Pedir equilíbrio a Deus. Gastar esse dinheiro de que forma? Cumprindo meus deveres e minhas obrigações. Meus deveres de pai, meus deveres de cidadão, meus deveres de mãe, de esposo, de esposa. Ajudando aquele que me procurar e eu puder ajudar. É assim que eu espiritualizo o dinheiro. Como é que eu espiritualizo o lugar onde eu moro? Agradecendo todos os dias o lugar que eu moro. E não maldizendo se é um lugar que eu não gosto. Eu posso morar num casebre, mas espiritualmente pode ser um palácio. Porque eu oro e agradeço a Deus por ele. Agora eu posso morar num palácio e ser uma casa de trevas. Uma furna. Por quê? Porque ali não existe espiritualização. Então, não é? Manter o equilíbrio entre matéria e espírito é estar vigilante na sua relação com a matéria. Agradecendo, espiritualizando a matéria, bendizendo a sua experiência material. E quando essa matéria sair da sua mão, compreender que ela não era sua. Aliás, tudo é de Deus, está na nossa mão só de passagem. Vamos ver mais aqui agora. Sandra está dizendo aqui que há muitas moradas na casa do meu pai. E nós aqui, o planeta Terra, segundo Carl Sagan, somos apenas um pálido ponto azul. Exatamente, Sandra. Quando Carl Sagan desencarnou, ele achava que só tinham 100 bilhões de sóis na Via Láctea. Depois, nas últimas décadas, os astrônomos e astrofísicos como ele descobriram que não tem 100 bilhões de planetas, que existem trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de mundos habitados. E que o nosso mundículo aqui, ele é um imperceptível ponto. Imperceptível, de tão pequeno que é na imensidão. Mas o que faz esse mundo ser grande não é o que faz esse mundo ser importante, melhor dizendo, não é o fato dele ser grande ou pequeno,
é o fato de nele existirem os filhos de Deus, os espíritos, herdeiro de tudo que o Pai criou. Vamos ver mais aqui. Daniela está dizendo o seguinte: o diferente tipo de desencarnação pode mudar essas sensações ou isso depende do grau de adiantamento? O tipo da desencarnação não muda em nada. Eu posso morrer dormindo ou eu posso morrer num acidente de carro ou de Covid. Não faz muita diferença. O que faz diferença é o meu estado de desligamento da matéria e o quanto eu cresci moralmente. Aí faz diferença. A religião também não faz diferença. Obviamente que quando a gente conhece a doutrina espírita, como ela fala muito desse assunto, tecnicamente a gente já devia saber o que vai acontecer. Mas do ponto de vista do conforto ao chegar no mundo espiritual, não interfere o tipo da desencarnação, mas sim a sua condição íntima de espírito. Vamos continuar aqui. Cris, dizendo aqui pura verdade. Muito bem, Cris, obrigado por ter compartilhado conosco. Cris Pimenta está dizendo assim, que perfeição de explicações. Obrigado, Cris. São as explicações da doutrina. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, a Gênese, que é um livro científico, né? Um livro muito de informação sobre esse assunto de astronomia, de mundos. Lá na Gênese tem muito mais informação, se você quiser ver, Cris. Mônica está dizendo, quanto mais é dado, muito será cobrado. Exatamente, nós espíritas, se nós conhecemos essa doutrina maravilhosa, temos o dever, a obrigação de mudar, de sermos melhores ou de errar menos. Elisângela, verdade, Mônica, Marilu, Lamu, o valor do perdão e do desapego. Exatamente, o perdão é uma forma de desapego. Quando eu não perdoo é porque eu ainda tenho muito orgulho. Mas se alguém me fez o mal, ou me enganou, ou me traiu, exercitar o perdão, se não for possível naquele instante, mas buscar, enquanto você estiver aqui, perdoar, lhe dá uma condição melhor na erraticidade. Por isso que Jesus diz assim, né? Perdoa o teu irmão enquanto ele está a caminho contigo, isto é, na mesma encarnação. Se conseguirmos fazer isso, mesmo que a gente não perdoe, mas a gente persiga, a gente lute por essa conquista, isso já nos dá uma condição melhor na erraticidade. Mônica dizendo, Cláudia está aí parabenizando também pela palestra. Vamos ver, Mônica, e com relação às pessoas a quem afeiçoamos, aos filhos, aos pais, maridos e esposas, também, quando nós desencarnamos, nós temos que, dos dois lados, né, os que ficam e os que vão, temos que nos desapegar uns dos outros, tanto os que ficam como os que vão. Por exemplo, quando eu desencarnar, eu não vou ter que ficar aqui agora reclamando que eu quero ver meu filho, minha filha, meus filhos, meus netos, minha esposa, meus amigos, e eu fico no mundo espiritual, na erraticidade, querendo isso vai me dar um estado triste na espiritualidade. Porque eu estou apegado ao corpo dos meus filhos, à presença física deles. Eu tenho que aprender que eu continuo amando os meus filhos, a minha esposa, meus amigos, e que eu posso me aproximar deles quando eu tiver condição, para poder ajudá-los e continuar sendo o que eu sempre fui, mas não fisicamente. Porque se eu tentar fazer isso fisicamente, eu prejudico a eles e prejudico a mim mesmo. O contrário é verdadeiro. Quando uma pessoa desencarna, um filho desencarna, uma mãe, e os que ficam mentalizando, pedindo, implorando, a gente dificulta essa pessoa na erraticidade. Por quê? Ela vai ser atraída por aqueles que estão reclamando a sua presença e continua, então, vivendo uma situação dramática na erraticidade. Ismaviana também aí, parabenizando pelo trabalho, Ivana também, já estamos aí adiantados no nosso horário. Carlos Antônio aí, dar a César o que é de César, exatamente, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César é a matéria, o que é de Deus é o espiritual, é o moral, é o que são as virtudes que nós levamos conosco. Entendi, Sandra entendeu aí as explicações, Manuel dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estaremos a caminho, exatamente. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo, inclusive a matéria, inclusive o corpo físico, inclusive nossas relações familiares. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas ao próximo como? Amá-los em espírito.
e não amá-los fisicamente falando. Por quê? Porque o físico é passageiro. Espiritualizar o dinheiro é ótimo. Muito bem, Sandra. Mônica, perfeita explicação. Daniel. Ok, gente, acho que estamos chegando aqui no nosso final. Vamos aí para nossa fase final aqui do nosso evangelho de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, tem sido sempre boa essa participação. Isso dinamiza o trabalho, né? A gente discute mais, conversa mais, a gente aprende mais evangelho, aprende mais doutrina espírita. E a gente, na noite de hoje, lembrando que durante a nossa prece, os espíritos, eles estão presentes onde nós estejamos, porque cada um de nós tem espíritos que se preocupam conosco, e o fato de nós estarmos no Evangelho, abrimos, né, as portas para o fato de nós estarmos no Evangelho abre a nossa sensibilidade para que esses espíritos que nos acompanham, que são do bem, espíritos felizes, nossos anjos da guarda, derramem sobre nós as bênçãos de que necessitamos. Aqueles que estão no atendimento fraterno, né, fiquem contritos, botem sua água do lado, que os espíritos vão estar presentes, né, doando, derramando sobre nós o que a gente necessita. Vamos à nossa prece. Aliás, só mais um instante. Eu esqueci aqui de falar que na quinta-feira, às 19h30, o nosso tema da doutrinária vai ser sobre mediunidade. Então aí, já lembrando a todo mundo que é um tema muito importante para aqueles que estão chegando na doutrina espírita ou para aqueles que já estão na doutrina espírita, mas querem conhecer mais desse assunto. O assunto da quinta-feira vai ser mediunidade. O tema da palestra vai ser mediunidade. Agora sim, vamos fazer a nossa prece. Santa Maria, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de toda a humanidade. Lembramos o seu nome, querida Mãe, para te agradecer pela sua assistência onde quer que haja dor, pelo seu amor por todos nós da humanidade. Pedir à Senhora, querida Mãe, que nos abençoe ainda mais, fortalecendo em nós a esperança, a coragem, a fé, ajudando-nos no cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, pedindo especialmente por aqueles que estão em momentos difíceis, que estão enfermos da alma ou do corpo, aqueles que estão cansados do fardo que carregam. Que a Senhora derrame sobre todos eles coragem, que eles se sintam fortalecidos, porque o fardo que cada um carregamos é o fardo da nossa redenção. É o fardo que mais na frente nos libertará para uma vida de equilíbrio e de luz. Abençoa todos os espíritos que fazem parte da nossa vida, encarnados e desencarnados. Aqueles que são felizes, que vibram por nós, aqueles que nos ajudam, e especialmente aqueles a quem devemos perdoar e aqueles de quem necessitamos ser perdoados. Muito obrigado, Santa Maria. Que a sua bênção se derrame sobre todo o planeta Terra e que esteja conosco, agora e sempre. Muito bem, terminamos o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a participação de todos e já convidando para quinta-feira, 19h30, e mandando aqui o meu abraço para todos, muito agradecido pela participação dinâmica, porque é construtivo
o Evangelho para todos nós. Essa prática, esse hábito do Evangelho, é um hábito que nos ajuda no nosso processo educativo espiritual. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Muito boa noite. Um abraço.